primeiro lugar, o convite em meu nome e em nome do Hospital Santa Mônica, que é um parceiro aí de vocês, uma instituição que eu também estive lá do comecinho, né? Eu saí lá do Recanto Maria Tereza, estava no consultório e tal, e puxa, eu sempre poderia, há muito tempo, né, poderia viver apenas de consultório, mas eu não sei ficar longe de uma instituição, porque eu acho que só assim você consegue ter essa ideia, essa dimensão. Só desta forma eu estou conseguindo ter o prazer e o orgulho que eu tenho de estar aqui hoje. Então a gente foi lá para esse hospital, que era um hospital privado, era um hospital pequeno, um hospital que não tinha nada a ver inicialmente com especificamente um serviço de saúde mental. E a gente, junto com a direção do hospital, junto com os donos do hospital, acreditou muito nesta ideia. E hoje é um centro de tratamento que está ficando uma referência cada vez maior, né? Então algo que eu fui lá fazer uma interconsulta psiquiátrica, que é aquela história de você ir lá avaliar um caso, ajudar o pessoal a lidar com um paciente que estivesse tendo uma intercorrência psiquiátrica. Foi assim que eu conheci a história do Hospital Santa Mônica. E disso, hoje nós temos lá 120, 130 leitos dia, né, daí para mais, ocupados exclusivamente com transtornos de saúde mental. A gente fala assim, nós, precisamos falando assim, que a gente fica feliz das pessoas estarem doentes. Não ficamos não. Eu adoro, por exemplo, cozinhar. Se algum dia acabar todos os problemas de saúde mental do mundo, eu vou ser um bom cozinheiro, vou abrir um restaurante, alguma coisa. Mas a gente sabe que existem, né, independente disso, pessoas que têm esse sofrimento. A gente fica muito feliz, porque pela minha vida inteira eu me preparei e me preparo para ajudar pessoas com esse tipo de problema. Eu tenho certeza que o Hospital Santa Mônica também cumpre um importante papel nessa instituição, nesse conglomerado, nessa coisa de mãos dadas que eu sinto que temos aqui hoje, né? Somos um parceiro, contem conosco lá, tá bom? A população brasileira tem problemas com álcool ao longo da sua vida, em algum momento da sua vida. Isso são 20 milhões de pessoas, tá? Quantas dessas têm tratamento? A minoria, tá bom? Então por isso que é muito importante a prevenção, né, e o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, tá? Quanto comum que é comorbidade? Aí vai ter estudos para todos os gostos possíveis, né? Mas se acreditem, tem estudos que apontam que chega a 50%, 60%, né, das pessoas, tem estudos que apontam até mais, tá? Ou seja, o que eu posso dizer, do ponto de vista da prática clínica, da experiência que eu tenho, é que a comorbidade é quase regra, não é exceção. Ter um diagnóstico, ter um problema com álcool ou com drogas, tá? E ter um outro problema de saúde mental junto, seja ele causa, seja ele consequência, seja um tendo começado antes, seja o outro tendo começado antes, seja ambos devido ao mesmo problema, tá? Desencadeados pelos mesmos fatores ou não, tá? O que acontece é que a regra é encontrar sujeitos com algum transtorno mental associado ao seu problema de álcool e drogas. Pronto, isto resume praticamente toda essa primeira parte, né, que a gente vai falar aqui. E aí a gente começa a pensar assim: quem nasceu primeiro? Ovo ou galinha? Né? Como que isso se dá? Vende mais porque fresquinho, fresquinho porque vende mais, né? Isso pouco, na verdade, do ponto de vista de tratamento, da necessidade de ajuda, isso modifica algumas coisas, né? Então a gente sabe, por exemplo, que se a pessoa desenvolve depressão com o consumo de álcool, você precisa mirar na abstinência absoluta para ela poder melhorar da depressão, senão não adianta você tratar a depressão. Então, identificar uma comorbidade, ao mesmo tempo que traz uma série de consequências, também traz aberturas de tratamento, também traz aberturas de janelas terapêuticas, tá? Então, muitas vezes é mais fácil alguém que tem uma depressão abandonar o uso da bebida do que alguém que não tem. Se ela tratar a depressão, se ela fica parando de beber, ela consegue melhorar o humor, é muito mais fácil que a partir daí ela retome a recuperação da sua vida. Enquanto que muitas vezes o sujeito que bebe, mas que não tem essa consequência, dificilmente ela será convencida por ter menor sofrimento de que ela precisa de ajuda. Então as histórias são variadas. Óbvio que, em via de regra, ter um diagnóstico duplo, ter uma comorbidade, traz mais sofrimento, traz mais complicações, traz até mesmo mais mortalidade. Tá bom? Mas não quer dizer que apenas é um aspecto ruim. Tudo na vida tem um outro lado, um lado bom, pelo menos. A partir daí você tem possibilidades terapêuticas outras que muitas vezes sem a comorbidade você não tem por onde conquistar a pessoa para se tratar, tá bom? Então essa é uma realidade interessante, tá? E também existe aquela questão, né? Existem muitas teorias, muitas teses são defendidas que a própria droga às vezes acaba sendo um jeito na vida que a pessoa encontrou de se automedicar. Quantas vezes eu não vejo
pacientes com dependentes de cocaína, que na verdade, ao usar cocaína, descobrem que tem um déficit de atenção. Ela não sabe disso. Mas ela usa a cocaína, ela foca, ela consegue se sentir menos dispersa, e aquilo é a sensação que ela tem. Em vez de ela ter parado no tratamento, tomar o remédio que é seguro para isso, ela se automedica sem muitas vezes ter consciência disso com um psicoestimulante, né? Existem pessoas clássicas, pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade social, pessoa que tem uma fobia social, pessoa que não se sente bem, não se sente segura, se sente muito nervosa quando vai falar em público, quando vai paquerar, quando vai conversar, quando vai falar com o chefe, quando vai se expor, quando vai estar numa festa. E a bebida é um ansiolítico, então tem um efeito, né, de redução da ansiedade no início da intoxicação alcoólica. Quantas pessoas não se tornaram dependentes por causa disso? Né? E acaba encontrando na bebida, infelizmente, o único jeito que encontrou, não é o melhor, com toda certeza, de encarar uma situação social. Então, tem sim sentido pensar que muitas das vezes a comorbidade leva a uma automedicação, tá bom? Muito bem. No final, o que eu posso dizer é que comorbidade em dependência de álcool e drogas com outros transtornos mentais é uma coisa do tipo Regina Casé, tudo junto misturado, tá? É assim mesmo que a gente encontra na prática clínica e, obviamente, isso tem reflexo na forma, enfim, na forma de tratar, no prognóstico e tudo mais. Então, o uso de álcool e drogas aumenta a chance do surgimento de outros problemas psiquiátricos, tá? Aponta para um pior prognóstico quase sempre, tá? É mais difícil de tratar, embora tenha essa questão da janela terapêutica que a comorbidade pode trazer. É um diagnóstico difícil em função dos efeitos da intoxicação ou da abstinência. Então, essa é outra coisa importante. Nem sempre eu posso imputar como sendo um transtorno outro, né? Um sintoma que se apresente no momento que a pessoa está intoxicada. Então, alguém usando cocaína começa a ouvir vozes, tem esquizofrenia? Não, pode ser efeito da droga, tá? Alguém que começa a ficar muito agitado, ansioso, tal, na abstinência do álcool, tem um transtorno de ansiedade, tem uma síndrome do pânico? Não, pode ser só a abstinência do álcool, tá? Então, é preciso também um cuidado, um tempo de observação para se chegar em um estudo mais rigoroso, né, do sujeito para ter isso, tá? Às vezes um período de abstinência é necessária para uma avaliação mais precisa, tá? E aqui eu ia falar, né, a parte final eu ia trazer um pouquinho sobre 3 grandes diagnósticos: esquizofrenia, transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Não quer dizer que são só esses, nem que esses talvez sejam os mais comuns ou importantes, mas são 3 mais conhecidos que eu quis trazer um pouquinho mais o detalhe da comorbidade de dependência de álcool e drogas com esses transtornos mentais, tá bom? Então, rapidinho, esquizofrenia. Torna as internações mais comuns quando o sujeito tem uma esquizofrenia e um problema com álcool e drogas. Os períodos dessa internação acabam sendo maior. Então, esse é um impacto conhecido da ciência a respeito da comorbidade esquizofrenia, álcool e drogas, tá? Leva a maior taxa de recaída, dificulta a aderência ao tratamento, né? Traz mais riscos de violência, desemprego, até infecção por HIV é mais comum quando tem esquizofrenia com problemas com álcool e drogas. Suicídio é mais comum quando você tem essa comorbidade, né? Mais da metade deles tem problemas com o uso dos pacientes com esquizofrenia, vão ter ao longo da sua vida, ó, diagnóstico primário, o diagnóstico primeiro que estabeleceu um problema de saúde mental foi esquizofrenia. Metade das pessoas com esquizofrenia vão desenvolver ao longo da vida problemas por uso de substância, mesmo que inicialmente não tenha sido essa uma das causas, tá? Muito bem. Tabaco também, né? A dependência do tabaco é comum, é a droga lista mais relacionada à esquizofrenia. Mais de 80% das pessoas com esquizofrenia fumam. Isso é 3 vezes mais que a população geral que não tem esquizofrenia, tá? Bebida, 1/3, né? Mais 30% dos esquizofrênicos usam bebida. Isso aumenta os sintomas da esquizofrenia, como a desconfiança, persecutoriedade, muitas vezes ciúme patológico é comum, né? O paciente já tem uma tendência a ser psicótico, ele vai desenvolver muitas vezes um ciúme patológico em função do uso da bebida junto com isso. Maconha é outra droga, né, ilícita, por enquanto ilícita, daqui a pouco nós vamos ter que conviver, né, mais cedo ou mais tarde com uma tendência dela se tornar lícita, é cada vez mais utilizada pela população e desencadeia o quadro, como complica o quadro, como também pode ser uma consequência do quadro, tá? Então isso é também muito comum, piora tanto os sintomas positivos, alucinações, delírios, agitação, como os sintomas negativos da esquizofrenia. Não sei se todo mundo está acostumado com essa nomenclatura, sintoma negativo da esquizofrenia, que a esquizofrenia
cursa com embotamento afetivo, com isolamento social, e não com aqueles sintomas produtivos, que a gente chama positivos, que é a psicose ativa, o surto, vamos dizer assim, tá bom? Dificulta a adesão ao tratamento, né? Aumenta a chance de novas crises. Os transtornos do humor, né? Humor, depressão, bipolaridade e tal, como é que é a interface deles com os transtornos por álcool e drogas, tá? Comum também, né? Então é comum o uso da bebida, né? Transtornos de humor, 40% das pessoas com transtornos de humor bebem, 60% já usaram alguma outra droga. Depressão grave, depressão, né, com risco de suicídio, atinge, né, 6,2% desses casos, né, da interface entre as duas coisas, tá bom? Em suma, beber pesado é fator de risco para depressão também, né? Isso até tem uma diferença, por exemplo, é uma coisa interessante que eu não notei ali, mas é legal de falar. Em mulheres, é mais comum do ponto de vista estatístico, que ela beba, né, que ela deprima primeiro, que ela tenha depressão como primário, e ela vai beber depois, tá? No homem, é mais comum que o homem beba, não tem depressão. Com os anos de alcoolismo, ele desenvolve uma depressão, até pelas perdas, até pelo contexto em que todos os prejuízos que ter se tornado um bebedor problema, trouxe para a vida dele, tá bom? Um detalhe interessante. O bipolar também, ó, quase 1/3 tem correlação dos bipolares com dependência de álcool ou de drogas, tá? Talvez o uso da substância é mais comum que ela seja secundária ao transtorno bipolar. Eu tenho transtorno bipolar e eu me torno um dependente de alguma droga, mais comum do que o contrário, tá? Transtorno bipolar também, obviamente, é risco para dependência de álcool ou de drogas, traz complicações para o diagnóstico. Transtornos de ansiedade, pânico, fobias, transtorno misto de ansiedade e depressão, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, são transtornos ansiosos, tá? Da classificação, da subclassificação dos transtornos de ansiedade, tá? Muito bem, o uso de substâncias aumenta em até 3 vezes o risco de transtorno de ansiedade, tá? Aí vai depender também do tipo de drogas. Drogas depressoras do sistema nervoso central provoca sintomas de ansiedade durante a abstinência, né? Interrupção do consumo, tá? É a história, por exemplo, do tremor e da ansiedade, da inquietação de quem para de beber, tá? As drogas estimulantes causam ansiedade durante o uso. Então é comum que o paciente use cocaína, anfetamina, crack, e ele fique, né, muito ansiosão durante a intoxicação e não na abstinência. Na abstinência dos estimulantes cursa com lentificação, com sintomas até mais depressivos, tá? E as drogas perturbadoras, as alucinógenas, né, aquelas que alteram o estado mental, essas vão trazer uma ansiedade transitória, ou até mesmo em flashbacks. É muito comum, por exemplo, alguém que usou LSD ter síndrome do pânico com volta dos sintomas, da sensação de ter usado, sem ter usado anos depois, tá? Então isso também é bastante comum. E a maconha? A maconha leva a sintomas ansiosos precoces, o que costuma às vezes até ser um bem. Quantas histórias eu já não vi de gente que fumou maconha, entrou em crise de pânico e nunca mais tocou na droga? Quando o sujeito usa a maconha e ele tem, ao contrário, isso vai depender de cada pessoa, uma redução da ansiedade, quando a pessoa fica tranquila com o efeito do uso da maconha, o risco de dependência de maconha é até maior. Então, isso é uma coisa muito comum também na prática clínica, tá? Álcool, então, como eu disse, é um dos grandes, né, é uma forma muito comum das pessoas aliviarem a ansiedade. Mesmo o usuário não problemático de bebida, quantos, né, não vão tomar um drink para aliviar um pouco, porque está pesado, como forma de relaxar? Isso é típico, né, essa história. Qual outra coisa que ajuda a relaxar, que é comum levar depois à dependência? A nicotina, né? A nicotina é outra coisa que, por causa da ação no sistema nervoso adrenérgico, né, o sistema nervoso simpático adrenérgico, ele leva uma ação sedativa. Então, o cigarro, ao mesmo tempo que ele age em certas vias que levam uma calma, em outros momentos ele pode ser uma ação predominante em vias ativadoras. Então, enquanto a gente não fuma o cigarro para ficar acordado, como estimulante, e essa mesma pessoa em outro momento pode usar um cigarro para ficar mais calmo. Esse cigarro, por isso que torna a dependência do cigarro tão difícil de abandonar, porque de alguma forma traz tanto ações que acalmam como ações que estimulam o sistema nervoso central, né, o cérebro de alguém, tá bom? Muito bem, o que a comorbidade influencia no tratamento das pessoas? Os quadros ficam mais heterogêneos, então é difícil encontrar uma metodologia única ou um tipo de tratamento específico e infalível para todos os casos de comorbidade. Então você vai encontrar
que o tratamento vai ter que se moldar ao problema mais do que o problema da pessoa se moldar ao tratamento. Então é preciso ter uma certa flexibilidade nos modelos de tratamento quando você tem comorbidade, que, como eu falei lá no começo, é mais regra do que exceção, tá bom? Os tratamentos precisam incluir uma triagem ativa para os problemas relacionados à comorbidade, uma avaliação muito criteriosa das intervenções, tanto de remédio quanto do tipo de terapia que você vai dar para esse sujeito que tem uma comorbidade. É preciso haver um planejamento que pense no cuidado e suporte continuado, porque geralmente são casos que vão cronificar mais facilmente do que os outros, do que os casos que não tenham comorbidades. E esse tratamento, então, precisa ser integrado para ambos os transtornos. Você não tem como pegar o sujeito na hora que ele está lá querendo se tratar para dependência de álcool e falar, vai cá, para álcool você vai tratar aqui, nessa clínica. E aí no outro dia você vai internar naquela outra que tem problema, na clínica psiquiátrica. Não, é preciso que as equipes e os modelos de tratamento consigam lidar com ambas as coisas, tá bom? Muito bem. Consequências da comorbidade, então. Agravamento do problema, que aumenta o risco de suicídio, de violência, de comportamentos de risco, que aumenta o comprometimento da saúde do sujeito. Então, ter comorbidade é ter mais comprometimento. Incrementa, o aumento da utilização dos serviços de saúde. São casos, como eu falei lá, ficam mais tempo internado, ficam internado mais vezes, porque tem uma complicação, tá? E, obviamente, ocorre, em função disso, uma redução da capacidade do serviço e da coordenação. Então, isso é algo do ponto de vista de organização e tratamento que precisa ser pensado, E é preciso sempre pensar em como melhorar o tratamento em função dessas comorbidades, tá? Repercussões, sintomatologia é sempre mais grave, a resposta é menor, leva a recaída mais rápida e mais frequente, o grau de incapacitação é maior, Enfim, você tem uma série de consequências ruins de ter uma comorbidade, embora, como eu disse, também abrem janelas terapêuticas. Onde tem um problema, a gente precisa enxergar uma oportunidade. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto de falar em quase todas as aulas. Quanto tempo? Passei. Vamos lá. Eu gosto de falar o seguinte: crise. A gente fala assim, eu estou em crise, tal fulano está em crise, o país está em crise. E a gente sempre tende, a maioria das pessoas, a ter uma reação emocional à palavra crise, uma reação negativa, não é verdade? Só que crise, sabe como é que os japoneses escrevem a palavra crise? O japonês escreve por anagrama, Então ele tem lá um símbolo que quer dizer uma ideia, e a junção dos símbolos é que vão dar ideias, não tem letras e palavras, a escrita oriental, com aqueles desenhinhos que a gente costuma ver. Para os orientais, a palavra crise é a junção de dois anagramas, dois desenhinhos, um que quer dizer risco e um que quer dizer oportunidade. Não é bonito isso? Ou seja, eles não entendem crise como problema necessariamente, eles entendem como momento de risco, mas também momento de oportunidade. Então, se eu posso dizer outra coisa importante dessa aula de hoje é: ter uma comorbidade é um risco, mas é também uma oportunidade, porque você pode oferecer uma melhora da sensação da saúde mental do sujeito e isso fazer com que ele consiga abandonar mais facilmente ou resolver mais facilmente o seu problema com álcool ou com drogas, tá? Bem, aqui é um pouquinho só para organização, Enfim, quanto mais grave o problema com álcool, drogas, ou quanto mais grave o transtorno mental, obviamente você vai alocando os pacientes e os tratamentos em regimes diferentes. Então, se as duas gravidades são baixas, você pode tratar isso ambulatorialmente. Porém, quando as duas gravidades são altas, você vai ter que, mais facilmente, esse sujeito vai acabar tendo que se tratar num tratamento integrado, ultra especializado, ou ir para uma internação longa em comunidade terapêutica, ou estar num ambiente hospitalar, ou mesmo numa sala de emergência. Por quê? Porque a chance dele ter alguma complicação é maior. Então, é só uma forma de organizar e pensar os encaminhamentos, tá? E aqui também, os níveis de atenção. Quando a gente vai olhar as complicações clínicas como uma das dimensões de avaliação, a questão da comorbidade estaria aqui. Se tem risco mínimo, vai para o ambulatório. Quando tem um alto risco, vai para um serviço especializado, vai requerer provavelmente uma abordagem de internação. Em resumo, então, se a gente pode finalizar hoje aqui, é o seguinte: comorbidade psiquiátrica é mais expectativa, é mais realidade, não exceção. É mais comum do que regra, não é exceção, tá? As consequências são profundas para o indivíduo, para a sociedade e para os serviços, para os profissionais, para a organização dos tratamentos, tá?
Os tratamentos integrados devem ser prioridades. Não se pode tratar, ir num psiquiatra para tratar a depressão e no outro psiquiatra para tratar o alcoolismo. Não, o sujeito tem que ser tratado pelo mesmo profissional, para integrar as equipes que se tratam disso. Isso vai trazer um resultado melhor. E é uma enorme potencial área para pesquisa, para desenvolvimento, é algo que ainda leva a muito saber, é algo que ainda é muito pesquisado, é algo ainda que é um imenso desafio, trabalhar com a comorbidade ou estabelecer, para cada comorbidade qual o melhor modelo, qual a melhor medicação, qual a melhor terapia, qual a melhor abordagem, tá? E isso é um constante desenvolvimento dentro dessa área, dessa subespecialidade da dependência de álcool e drogas dentro da saúde mental. É importante estabelecer prioridades. É possível muitas das vezes já perceber pelo menos o cheiro, o indício de que você está diante de algumas coisas, mas tem casos que vão ser surpresa. Você começa a tratar e de repente vai aparecendo. A internação é um local interessante disso acontecer. Quanta gente eu já descobri, puxa, olha, você tem um déficit de atenção. Nossa, mas eu nunca, também você nunca sequer deu chance de você não usar nada, ficar abstêmio, ficar desintoxicado para poder perceber que você tem aí um outro problema, e não dá para ver muitas vezes numa primeira consulta, no primeiro dia de internação. Então é um desafio, é algo que você estabelece prioridades, é algo que você começa a formular hipótese, é algo que você precisa ver de regra nos casos graves, esperar a evolução do quadro. Tá bom? E por isso que eu também tento fazer sempre um relatório, é importante para o paciente sair do serviço com uma avaliação completa, que ele leve para o serviço seguinte. Muitas vezes a gente não dá continuidade. Às vezes é o médico de saúde ocupacional, eu soube que tem alguns aqui presentes, que vão ter chance de dar continuidade e fazer o encaminhamento. Então você precisa de alguma forma, aquilo é um bem precioso, é um tesouro alguém sair de um serviço bem avaliado, porque ele consegue chegar no seguinte com um melhor encaminhamento, com a história já tirada, com aquilo mais investigado, consegue ser melhor encaminhado, ainda que não se resolva tudo numa primeira tacada, vamos dizer assim. Como eu falei, são casos complexos, demandam muito, e precisa de uma avaliação também multiprofissional. Eu sou psiquiatra, eu preciso ver como é que é a visão do terapeuta, do psicólogo, da terapia ocupacional, até a enfermagem traz inúmeros relatos ou inúmeras características ou situações que no final nos chega para a gente e ajuda na investigação clínica, ajuda no aprofundamento deste diagnóstico. Família, é importante ouvir também, os familiares, um colega de trabalho, chefia e assim por diante. Pois não. No caso da bipolaridade, da depressão, o paciente que sofre dos distúrbios, ele não consegue identificar nenhum nem outro se manifestar por algum. Consegue. Na verdade, o que acontece é o seguinte: os pacientes que têm o transtorno bipolar, o clássico transtorno bipolar tipo 1, que cicla fases de euforia, agitação, semanas a fio, e fica ligado às vezes 20, não dorme e tal, e de outras fases ele está completamente deprimido, ele está hipoativo, ele está na fase da depressão. Quando ele está na fase da depressão, é mais fácil que ele busque ajuda, é mais provável que ele busque ajuda, porque dói nele, sofre, tá? Quando o sujeito está entrando na fase de euforia, é mais comum, mais comum que ele não perceba, mais difícil de que ele se queixe. Por quê? Porque para quem estava deprimido começa a se sentir eufórico, eu estou muito bem, né? Aliás, é comum você ouvir a seguinte frase: nunca estive melhor na minha vida, só que tá fazendo tudo errado, está tendo um monte de prejuízo. Mas a pessoa está achando que está com uma sensação muito positiva, acreditando com ideias grandiosas, e isso leva a comportamentos muitas vezes ruins, porque gasta o dinheiro que não tem, se expõe socialmente, às vezes até corre riscos desnecessários para a vida, só que a pessoa não sabe que ela não está no seu normal, porque a sensação é referida como positiva. Então é difícil. A internação tem sido vista como uma solução, até para os populares, da dependência química. O que você diria sobre os tratamentos ambulatoriais e dos CAPs? Ótima pergunta. Eu penso o seguinte: a internação é um recurso, ela tem que ser indicada quando ela é necessária, quando ela é imprescindível, quando ela realmente vai trazer um benefício que outro modelo de tratamento não traria.
Então, não é que todos os pacientes com depressão, ou nem todos, com transtorno com álcool e drogas, mesmo os que tenham comorbidade, não são todos que vão necessitar, em todos os momentos, em todas as vezes que forem abordados, do modelo de internação fechada, né? Então é preciso aquela história daquele gráfico lá que tinha, né, os 4 quadrantes. Você vai indicar aquilo que está mais compatível com aquela circunstância atual. Então, o mesmo paciente pode uma hora ser uma coisa assim, olha, com ideação suicida, a gente está pensando em se matar, tá? Já tentou se autoagredir. Você não tem como tratar disso em casa, você não pode jogar essa responsabilidade para a família tomar conta. É muito difícil se conseguir montar até mesmo a chamada internação domiciliar para uma situação como essa. O risco é muito alto. Então, nessa situação, para contornar essa ideação suicida, você precisa de internação. Agora, tem casos muito tranquilos em que a pessoa, de repente, está no início do problema, ou mesmo já teve um problema mais grave, mas ela aprendeu a se cuidar, ela começa a ver que ela não está bem, ela tem uma comorbidade, ela tem um problema com a dependência, mas ela busca ajuda e ela não requer, naquele momento, não tem uma indicação de algo grave que faça o profissional pensar em indicar internação. E aí modelos menos restritivos vão existir vários, desde só ir na consulta, né, como internação em casa, como passar o dia no CAPS ou no centro de hospital dia, né, no centro de tratamento diário, várias vezes da semana, ou até mesmo somente intensificar o tratamento ambulatorial. Então, ó, vamos passar a terapia 2 vezes por semana, vai na sala de A todo dia e vamos ver se a gente segura desta forma sem precisar de um recurso a mais. Então, isso vai depender de cada caso, a avaliação de uma equipe, né, capaz de determinar esse tipo de coisa. No caso, na instituição psiquiátrica, eu diagnosticado com bipolar e depressão do terceiro grau. O que levou eu a querer me matar foi a depressão. Isso, é mais comum tentativa de suicídio, obviamente, quando a pessoa está na fase da depressão. Na verdade, a bipolar, ele pode estar no seu humor ciclando dentro do normal, ele pode estar polarizado para depressão, ele pode estar polarizado para euforia. Geralmente, quando está em euforia, não é comum que a pessoa pense em se matar, embora eu já tenha visto sujeitos com extrema euforia ao ponto de ficar psicótico, por exemplo, acreditando ser imortal, e a pessoa vai e comete um ato que leva à própria morte porque não está tendo noção de que o que está fazendo não dá para fazer. Sei lá, vou dar um exemplo tosco, mas hiperbólico, mas que será? Eu estou tão eufórico, eu estou tão grandioso, eu estou tão acelerado que eu acho que eu posso voar, eu pulo do prédio. Não quis se matar, mas morre do mesmo jeito. Tá? Então é preciso cuidar das duas pontas do problema. As duas podem levar a complicações e mortalidade maior. Bom, se envolver uma briga, né, dirigir um carro a 1000 por hora achando que não vai acontecer nada e acabar se acidentando. Então a gente chama quase que de para-suicídio. Tá bom? Mas obviamente a tentativa de se de falar não quero mais viver, quero morrer, a vida não tem sentido, é mais comum, obviamente, no depressivo, no humor depressivo, quando o sujeito está na fase da depressão. Ao mesmo tempo é alta, mas do outro lado também isola muito mais. Você percebe que esses transtornos têm aumentado? Não acredito que realmente em função da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia muda, né? Acho que a tecnologia e o estilo de vida vai mudando, vamos dizer, a forma de apresentação, o quanto a pessoa demora para buscar ou para achar uma ajuda, mas até a minha opinião, vamos dizer, a minha percepção geral, a tecnologia ajuda. A tecnologia é algo que a gente está aprendendo a lidar na vida, tá? E que ela tem mais potencial para nos ajudar, apesar de tudo, apesar das fake news, apesar de ter que aprender a filtrar aquilo que vem do Google, né? Apesar disso trazer essa constante, ou para algumas pessoas uma dificuldade de se desligar, né? De se preservar um pouco disso. Eu acho que a humanidade vai acabar, assim como, né, outras coisas surgiram na vida contemporânea, na vida moderna, quando surgiu a televisão, quando surgiu o rádio, quando surgiu o telefone, quando surgiu o celular, quando surgiu, né, a internet, quando surgiu, né, esse fluxo tremendo de informações. A minha sensação é de que isso é positivo e não negativo ao fim das contas, mas que obviamente no começo isso traga, né, desafios novos, traga problemas muitas vezes, né, sofrimento e assim por diante. Obrigado, muito obrigado.